Nesta semana, Passo Fundo foi sede do Fórum Nacional do Trigo e da 13ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale. Segundo o diretor da Biotrigo Genética, André Cunha Rosa, o objetivo é promover a difusão de conhecimento e de tecnologias visando o aumento de produtividade. A gente discutiu hoje diversos aspectos, viu a economicidade do trigo, viu diversas razões pelas quais se planta trigo, que trigo, formas de analisar e que se vê que o trigo é positivo em termos de saldo econômico, mas também ficou claro de várias regiões que o que pode fazer o produtor plantar e se interessar mais pelo trigo, mais do que fazer render mais a soja, ou diminuir o nematóide, ou controlar invasoras, que são realmente fatos do trigo, o produtor quer produtividade, que é o que dá dinheiro no bolso dele e ele não está errado. Então, com essa clareza, a gente segue adiante na reunião para que até o fim a gente possa ter caminhos para que a gente possa encontrar mais produtividade, e eu acho que o caminho mais rápido para isso é a gente encontrar formas de ver o que os produtores que estão colhendo 80, 90, 100 sacos estão fazendo, e que outros que estão colhendo 30, 40 ou 50 não fazem, e tentar diminuir esse gap. É o que eu vejo, pelo menos, que a gente pode fazer de uma forma mais rápida, e vamos trabalhar de encontrar quais são esses pontos chaves e da melhor forma de divulgar e fazer com que a assistência técnica, os produtores, possam chegar lá para que a média de produtividade do trigo suba e a rentabilidade junto com ela. A recente nota técnica emitida pela Câmara Setorial do Trigo sobre a toxina DON também foi destaque nos debates do Fórum. Essa nota técnica trata de nivelar o conhecimento e orientar o produtor de uma forma onde ele não necessite sempre que ele use o melhor produto no momento certo, talvez o mais caro, mas que em outros momentos ele possa, inclusive, usar produtos baratos que são efetivos, né? Quando o problema é só a giberela, que ele tiver que fazer aplicações sequenciais, por exemplo, não há necessidade de aplicar um fungicida top uma vez a cada 5 ou 10 dias, né? Então, que nesse caso ele pode usar um produto muito mais barato, onde o custo é praticamente o custo de entrar na lavoura, né, da maquinária, porque são produtos já de patente vencida, muito mais baratos. Então, essa nota técnica traz isso, e as palestras hoje trataram de levar um pouco essa informação e também de desmistificar essa questão de que a gente só tem que esperar cultivar, que vai demorar 20 anos para a gente chegar em um nível que talvez possa garantir e talvez não cheguemos, porque se mostrou os desafios todos da parte de melhoramento para ir além do que a gente já tem, e mostrar que outras partes da cadeia, como o produtor mais orientado pode fazer um melhor trabalho, mesmo sem maior investimento, que as cerealistas podem também fazer o seu papel de separar um pouco, mesmo com o maquinário deles, que já tem hoje, repassar o trigo e separar o grão mais leve do grão mais pesado, que o grão leve carrega consigo essa toxina, então no momento que você tira isso, você diminui muito essa quantidade, e muitas vezes o trigo inclusive ganha valor, porque melhora o pH, melhora o preço dele, e às vezes o trigo, um pouco menos quantidade de trigo limpo vale mais do que uma quantidade maior de trigo sujo. O primeiro dia do evento contou com o Fórum do Trigo para debater as alternativas para incremento de produção. Se nós analisarmos tecnicamente, de uma forma bem simples, para o ouvinte, telespectador ter uma noção, é plantado, a recomendação é de que você tenha 300 plantas de trigo aptas por metro quadrado. Cada planta de trigo, ela perfilha. E se cada planta de trigo perfilhar e der um perfilho produtivo, que nem a planta-mãe, nós vamos ter no mínimo 500 a 600 espigas de trigo por metro quadrado. Um segundo ponto e último, bem simples de entender, em função do número de grãos de trigo que tem numa espiga e do peso normal de grãos numa safra normal, você tem no mínimo 1 grama de grãos por espiga, podendo chegar a 1,5 grama sem muito esforço. Mas se nós só analisarmos esses dois aspectos, 500 espigas por metro quadrado, cada espiga produzindo 1 grama de grãos, nós temos 5 toneladas. 5 toneladas são mais de 80 sacos. 80 sacos são 4.800 toneladas. Então são mais de 80 sacos. E nós estamos com produtividade média de 50, 55 sacos. Aonde está esse gargalo desses 30 sacos? Esse é o desafio que a pesquisa tem que nos mostrar, e aí nós vamos fazer uma campanha
de difusão junto aos produtores e aos assistentes técnicos para que nós melhoramos a qualidade, o manejo da cultura, principalmente a plantabilidade, manejo de nitrogênio, população de planta, para que nós alcançamos e não perdemos mais esses 30 sacos que estamos perdendo. Outro destaque do fórum foi a discussão sobre o manejo do mosaico do trigo. A principal medida para se manejar o mosaico do trigo é por meio da escolha de cultivares que tenham um certo nível de resistência a esse vírus. Então esse é o primeiro ponto, a escolha de materiais que tenham um bom nível de ocorrência, se eu tenho problemas históricos com mosaico na minha área e se apresenta um ano com condições favoráveis para a ocorrência da doença. Anos em que eu tenha precipitações elevadas antes e depois da semeadura. Porque se eu tenho encharcamento do solo, eu tenho poros do solo preenchidos com água, eu permito que o vetor atinja as raízes da planta e transmita o vírus. O problema tem se tornado crescente em função, acredita-se, da questão da compactação do solo. Então, na medida em que eu tenho solos mais compactados, eu tenho maior possibilidade de formar aquele filme de água que permite ocorrer a infecção. Nesse sentido, é que uma das coisas que nós preconizamos hoje é o uso de sistemas de rotação de culturas, principalmente com plantas com sistema radicular, que possam melhorar a condição do solo, favorecer uma melhor drenagem desse solo, de forma que eu não tenha essa água acumulada. Cultivares suscetíveis, na média de anos favoráveis, podem perder 50% do seu potencial produtivo.